Bem, a partir de agora a gente começa um projeto que envolve o professor Dr. Gilmar Couto da UFAM e também o nosso parceiro, amigo e irmão Eduardo Monteiro de Paula, Dudu Monteiro de Paula, mais conhecido por todos. Nós vamos fazer um registro das principais ruas de Manaus, principalmente as ruas do centro histórico de Manaus. Então, o primeiro registro vai ser feito de carro. Nós estamos aqui descendo um dos bairros bem antigos de Manaus, que é o bairro de São Francisco. Dá uma arrumadinha aqui na câmera para ficar bem bacana. E a viagem segue. Esse aqui é o bairro de São Francisco. Aqui à nossa esquerda, a tradicional igreja de São Francisco, à direita, a quadra de esportes. E eu morei nesse bairro aqui por mais de 40 anos. Quase 40 anos. Minha mãe, uma das moradoras mais antigas do bairro também. Meu pai já faleceu. Minha mãe está aos 87 anos de idade. E aqui eu vou dobrar à direita. E essa rua é a General Carneiro, uma rua também, uma das principais ruas do bairro de São Francisco. E aqui hoje é um ponto muito importante para o bairro, de grandes comércios. Vários mercadinhos, supermercados e tal. Oficinas mecânicas. E aqui tem um camarada que ele trabalha com a troca de óleo já há mais de 30 anos. Essa semana que passou eu estive aqui, conversei com um dos rapazes que trocam o óleo aqui, trabalham aqui, e a gente já se conhece há mais de 30 anos. À minha esquerda é a feira municipal, também muito antiga, que nós vamos subindo a General Carneiro. E mais aqui à frente tem Autopeças Ataliba. Conheci quando começou bem pequeno, hoje está um comércio bem grande, atende muitas empresas aqui de Manaus. E aqui nesse entroncamento era uma das lojas S. Monteiro, por muitos anos. Eu, quando criança, vinha com meu pai por aqui e sempre a gente entrava aqui na loja da S. Monteiro para dar uma olhada nas coisas, né? Nos móveis que eles vendiam aí. Hoje não funciona mais, fechou já faz muito tempo. Desde que a loja em Manaus fechou, eles também encerraram as atividades aqui. E hoje o prédio está assim, sem nada. Aqui mais à frente, à nossa direita, o famoso Cine Ipiranga. Não sei se dá para ver muito bem, a gente passou. Palácio Rodoviário, que hoje é o UEA. Aqui à esquerda funciona o Instituto Alfredo da Mata. E essa aqui é a Carvalho Leal, uma das ruas principais também da cidade aqui, do bairro da Cachoeirinha. Nós já estamos no bairro da Cachoeirinha. Saímos do São Francisco, estamos aqui no bairro da Cachoeirinha, indo em direção ao centro de Manaus. Aqui à minha direita ficava o Amarelinho, alguma coisa assim relacionada a esse nome, que o Amarelinho tem lá no bairro de Educandos, mas era algo parecido com esse nome, eu lembro vagamente. Continuamos aqui pela Carvalho Leal. Casa Amarela era onde a gente passou ali, onde ficava o posto, onde hoje tem o posto, era a Casa Amarela. Lembrei. Então, continuamos aqui onde a Pague Menos funcionou, supermercado Casa do Óleo. Por muito tempo. À esquerda, a Igreja Batista de Cachoeirinha, também centenária.
E a gente continua em direção ao centro de Manaus, centro antigo. Ao lado da Igreja Católica fica o Colégio Rui Araújo. E essa é a Carvalho Leal. Mas hoje pela madrugada choveu bastante, mas o clima está bem quente aqui em Manaus. Aqui à minha direita, aqui é a escola do Senai. Valdemiro Lustosa. Eu vou checar a informação se realmente está fechado ou não. Aí depois eu coloco aqui no rodapé. Aqui após o Valdemiro Lustosa, a escola, tem o Euclides da Cunha, uma escola também centenária daqui de Manaus. Essa rua eu chamo de rua emblemática, várias árvores, uma rua um tanto bucólica. Vamos indo em direção ao centro de Manaus. Vamos pelo bairro de Educandos. Nós vamos dobrar aqui à nossa direita. Tem muitos prédios antigos também nessa parte da cidade. Já começa a ver alguns prédios antigos. Bem à frente está, conseguir uma imagem melhor, o Mercado Municipal Walter Raiol. Esse mercado também ele é centenário aqui em Manaus. Mercado aqui do bairro de Cachoeirinha, já quase no entroncamento do bairro de Educandos. Vamos pela ponte e é isso aí. A viagem prossegue. Eu vou pegar aqui a ponte antiga do bairro de Educandos. Essa aqui, ó, essa ponte é centenária também. Aqui há muitos anos atrás aconteceu um acidente envolvendo um ônibus de uma empresa que tinha aqui em Manaus chamado Ana Cássia. Ele caiu aqui da ponte. Muitas pessoas ficaram machucadas. Não lembro se morreu alguém, mas isso aí foi, na época, a primeira página de todos os jornais da cidade. Estamos subindo aqui a Avenida Leopoldo Pérez, do bairro de Educandos, mais conhecido como bairro da Cidade Alta. Esse bairro também é um bairro muito antigo aqui da cidade de Manaus. É um bairro bem comercial. Essa parte aqui que nós estamos passando é uma parte bem comercial, muitas lojas, apartamentos, supermercados, mercadinhos. Tem a feira também aqui. Esse canto aqui à nossa direita é o bar da Charmosa. Ele ainda é todo de madeira, muito antigo. Muitas lojas. E aqui começa a nossa direita, bem pertinho desses toldos azuis aqui, a feira. Muitas lojas aqui no bairro de Educandos. Na verdade, é aqui na frente, o Mercado Municipal Dr. Jorge de Moraes. Ali onde eu falei são comércios muito antigos, mas o mercado municipal aqui fica bem aqui à nossa direita. Exatamente aqui à minha direita está o Mercado Municipal Dr. Jorge de Moraes. Loja Bemol, que é muito antiga também, em seguida. E tem também aqui a Igreja Batista de Constantinópolis, que é uma igreja centenária também. Logo aqui à nossa direita. Estamos passando bem na frente dela.
E agora nós vamos ter um pouco da vista do Rio Negro. E aqui tem uma história muito antiga, CX, que era usina americana, exatamente aqui. Isso aqui tem uma história que nós vamos contar nos próximos episódios dos nossos vídeos sobre a cidade de Manaus e o centro histórico. Estamos aqui na orla do bairro de Educandos. O rio fica à minha esquerda. A gente também vai fazer um registro depois aqui com Eduardo Monteiro de Paula e Gilmar Couto, essa parte do Educandos. Estamos entrando agora, passando bem na frente da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, essa de azul, à nossa direita. E esse aqui é o famoso bairro do Educandos. Dá para ver ao fundo os prédios, do outro lado da cidade, o rio logo aqui à minha direita. Aí nós vamos passar aqui por um outro ponto também muito antigo. Da CX. Caso o nome esteja errado, depois a gente corrige. Aqui é a ponte. Essa ponte foi revitalizada há alguns anos atrás. Tiraram a visão de quem está dentro de um carro pequeno como eu do rio. Mas é isso aí. Saindo do bairro de Educandos, já estamos praticamente entrando no centro antigo de Manaus, uma parte do centro antigo de Manaus. Aqui muitos prédios históricos. Ao fundo, como dizem aqui em Manaus, um elefante branco chamado Garajão. Esse prédio foi a leilão e não sei como é que estão as negociações aí, se alguém arrematou. Esse prédio cor-de-rosa aqui é o prédio de uma das maçonarias mais antigas, uma das lojas maçônicas mais antigas da cidade. Garajão, aqui à minha esquerda. Seguindo reto, o carro não passa, começa o centro histórico de Manaus, a antiga Zona Franca, né? Hoje pouquíssimas lojas da época de ouro da Zona Franca de Manaus. As lojas da Zona Franca, né? Muitas lojas que vendiam produtos importados, né? De todas as partes do mundo. Hoje dominado pelos chineses. Central de Ferragens, um prédio muito antigo à minha esquerda. E mais à frente nós temos o antigo quartel da Polícia Militar. Hoje é um museu. E nós vamos entrar aqui numa das ruas principais do centro de Manaus, que é a Avenida 7 de Setembro. Vamos dar um giro por aqui. Depois nós vamos sair do carro e fazer um percurso a pé. Praça da Polícia à minha esquerda. Tem um vídeo no nosso canal sobre a Praça da Polícia, contando um pouco da história. Está registrado aí no canal. Nós vamos descer aqui em rumo a Eduardo Ribeiro. Tem um cruzamento com a 7 de Setembro logo aqui embaixo. Nós vamos passar bem perto
bem na frente da Biblioteca Pública do Estado. Esse prédio, após o Bradesco aqui, esse prédio aqui, à nossa direita, fica no cruzamento da rua da 7 de setembro com a Barroso. À minha esquerda fica o Bate-Palma, mas isso daí a gente vai ver com o Dudu e o Gilmar, e nós vamos falar um pouco sobre alguns fatos marcantes aqui de Manaus no Bate-Palma. Aqui estamos na Eduardo Ribeiro, rua famosa. Muitas coisas aconteceram aqui. Muitos desfiles do 7 de setembro, 5 de setembro aconteceram aqui. Eu vi em alguns. Muitas lojas que já não existem mais, que a gente puxa pela nossa memória e relembra o passado. Eu gosto disso. Lojas Marisa, à minha direita, que manteve ainda os traços antigos. Casa Bahia, à minha esquerda também, ao lado da Bemol, que é muito antiga. E amanhã a gente vai, mas hoje é sábado, nós estamos no dia 3 de junho, sábado, exatamente às 13 horas e 26 minutos, e nós vamos continuar amanhã. Vai ser bem interessante. Vamos subir aqui a Eduardo Ribeiro, dar um giro pelo centro antigo, e aí a gente prossegue amanhã andando aqui e batendo um papo com o Eduardo Monteiro de Paula e Gilmar Couto. Aqui todo domingo tem uma feira onde são vendidos, além dos famosos cafés da manhã, produtos do artesanato regional, e muita gente vem para cá. Apesar do clima ser bastante quente, mas já virou mania, já virou costume todo mundo vir para cá no domingo para tomar café da manhã. Subindo Eduardo Ribeiro, à minha direita fica o famoso Teatro Amazonas, à esquerda o Palácio da Justiça. Muitas coisas interessantes nós vamos poder contar para vocês amanhã. Amanhã, domingo, dia 4 de junho de 2023. Essa é uma parte bem histórica de Manaus, muitos prédios antigos. À minha esquerda aqui o famoso Clube Ideal, que não foi revitalizado, infelizmente continua quase que num abandono. Ao fundo, o Instituto de Educação do Amazonas, Biblioteca Pública Municipal, também está fechada. Ruas históricas, prédios antigos, uma arquitetura muito bonita, essa aqui da cidade de Manaus. Dobrando aqui à direita, nós vamos passar pela famosa Praça da Saudade. Aqui é a Praça da Saudade, uma praça bem bonita, e logo ao fundo, do outro lado da rua, Atlético Rio Negro Clube, também um clube de futebol centenário daqui da cidade de Manaus. Vamos agora para o centro antigo. Vamos pegar aqui a rua Luiz Antoni e vamos em direção ao centro antigo de Manaus. Essa é a Luiz Antoni, vocês podem ver que tem muitas construções antigas aqui. Ao fundo à esquerda, Colégio Militar,
chamado de CMM, Colégio do Exército. Rua Luiz Antoni. Muitos prédios antigos aqui, muitos prédios antigos. Ao fundo, dois prédios. O da esquerda, do INSS, na época mais conhecida como IATETEC. Da direita, antiga Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Meu pai trabalhou por quase 50 anos, 40 e poucos anos aí no prédio do INSS. Ele era funcionário do INSS. Prédio da prefeitura que foi totalmente reformado. Vamos entrar aqui nessa parte histórica da cidade. Nós vamos também depois contar aqui um pouco sobre a história do Casarão da Inovação. E a gente continua aqui na Rua Bernardo Ramos. Esse é o Centro Histórico de Manaus. À minha direita aqui, uma loja maçônica, também centenária. Os nomes a gente vai colocando depois. A gente puxa pela memória e não lembra. Essa é uma parte bem interessante da cidade de Manaus. Eita, coisa boa! Centro Cultural Oscar Ramos. Ao fundo é uma área militar que é da Marinha do Brasil. Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, Marinha do Brasil. Todos prédios históricos, novas construções também da Marinha do Brasil. Ao fundo, o Rio Negro, que não dá pra gente ver, nem perceber. Então nós estamos caminhando aqui, né, dando uma volta pelo Centro Histórico de Manaus. Os prédios da Assembleia Legislativa e do IATETEC, INSS, e aqui a parte lateral da antiga sede da Prefeitura de Manaus. Essa praça também foi totalmente revitalizada. Esse é um local onde atualmente modificou muito a cara dessa parte da cidade. Muita coisa interessante aqui no centro de Manaus. Bem à frente é uma parte muito antiga, hoje completamente abandonada. A história nós vamos contar amanhã. Prédio do Ministério da Fazenda à frente. Catedral Metropolitana, estação de ônibus, Porto de Manaus. Aqui à minha direita. Estação hidroviária da Amazônia. Das lojas, aqui foi uma parte revitalizada também. Logo à frente aqui, um dos prédios da Receita Federal, que tem uma história muito bacana, e a gente vai contar amanhã também, quando a gente estiver dando uma volta por aqui, justamente esse prédio aqui.
Hotel Anacácia ao fundo, prédio Tartarugão. Amanhã a gente explica melhor sobre esse prédio aí. A gente vai dar uma entrada aqui pela nossa direita. Vamos ver se a gente passa bem na frente do mercado Adolfo Lisboa. É um mercado super conhecido daqui de Manaus. O famoso Mercadão. Essa é a parte bem antiga da cidade de Manaus. Dá para ter noção um pouco. Vamos ver se dá pra gente descer aqui à direita. E nós vamos ter aqui uma surpresa. Mercado Adolfo Lisboa, bem ao fundo. Depois do caminhão aqui da TV Lá, que é também uma loja centenária aqui na cidade de Manaus. Aí o Mercadão, o famoso Mercado Adolfo Lisboa. O Mercadão, hoje muito visitado pelos turistas e também pelas pessoas que querem fazer suas compras, né? Essa rua tem história, muito antiga. É isso aí, gente. Nós estamos dando um giro pelas ruas históricas da cidade de Manaus. E a gente vai prosseguir com dois feras, Eduardo Monteiro de Paula e Gilmar Couto. Faculdade de Direito, uma das mais antigas do Brasil, aqui à minha esquerda. Igreja Nossa Senhora dos Remédios, bem aqui à frente. E a gente vai indo. Mostrar um pouco do rio. E aí a gente finaliza a nossa aventura de hoje. Está chegando mais próximo. O rio ainda está cheio. As águas vão começar a descer. Eu acredito que já estão começando a descer. Mas ao fundo dá pra gente ver os barcos, né? Lá no fundo. Mas a gente vai ter uma visão melhor já já. Só ter um pouco de cuidado aqui, porque o trânsito é intenso. Mas a gente vai já dar uma chegada ali. Olha lá, ao fundo, os barcos. Tá vendo aí? Esses barcos vão para bem longe. E eles viajam para os diversos municípios do estado do Amazonas, ó. E aí vai. Olha só. Mas tudo isso a gente vai contar em detalhes nos próximos episódios. Ó o riozão. Dá para ver parte do Rio Negro aqui, as carretas desembarcando. Vai dar uma parada aqui, só para dar uma olhadinha. Ao fundo, o bairro de Educandos. Nós passamos por esta ponte aqui. Como eu falei, não dava para ver da ponte para cá, para baixo. Mais um prédio histórico. Vamos passando aqui, ó.
Olha só que lindo. Usina Chaminé. Eu vou dar a volta pra gente passar bem pela frente pra gente ter uma ideia da usina Chaminé. Vou dobrar aqui com todo cuidado, porque o trânsito é intenso. Apesar de sábado, mas o trânsito é um pouco intenso aqui. E vamos ver um pouco a usina Chaminé, que hoje serve de espaço cultural aqui na cidade de Manaus. Aqui é a usina Chaminé. Teatro Chaminé também, como é conhecido. Olha lá. Bem pertinho da... E vamos que vamos. Continuamos aqui no centro antigo de Manaus. Vamos voltar para onde nós entramos nessa parte do centro. E aí vamos fazer percurso de volta para a base, que é lá na nossa produtora e na sede da nossa Amazônia Travel. E não se esqueçam, hein? Compartilhem os nossos conteúdos, se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações das nossas novas produções. Nós vamos entrar agora aqui pela Joaquim Nabuco. E aqui essa parte dessa rua aqui tem muitos hotéis pequenos, né? É uma parte bem cheia de hotéis. Prédios bem históricos também. Prédios do século passado. Tem prédio aqui datado de 1920, 1918. Super interessante. E vamos que vamos. Joaquim Nabuco. Muito prédio histórico. Muita coisa antiga. Como eu falei, prédios datados de 1920, 1915, 1918. Onde hoje funcionam comércios. À minha esquerda é o Colégio Santa Doroteia, colégio tradicional também na cidade de Manaus. Nós temos mais à frente a Beneficência Portuguesa, ou Beneficente Portuguesa, os nossos irmãos portugueses, construída por eles. Um hospital muito importante aqui na cidade de Manaus. À frente, prédios tradicionais do Ibeu e da famosa Uninorte. Não se esqueçam, hein? Compartilhem os nossos conteúdos, se inscrevam no nosso canal e clica lá no sininho para receber as novas notificações das nossas novas produções. Muita coisa interessante vai acontecer para você
nesses próximos meses. Mais à frente, o nosso patrocinador, Sanel, o melhor plano de saúde do Brasil. Um abraço, Beto, Nicolau, toda a família Nicolau, que apoia todas as nossas iniciativas. Prédio da FIEAM, SESI, SENAI, IEL, Hospital Dr. Fajardo, também tradicional em Manaus, Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Manaus. Toda essa parte aqui foi revitalizada pelo projeto Prosamin, dos Igarapés de Manaus. E aqui é o fundo, o famoso e muito tradicional, conhecido Palácio Rio Negro, foi sede do governo por muito tempo. E essa é a Avenida 7 de Setembro, só que indo para o lado oposto. Aqui nós vamos passar também pela antiga Escola Técnica Federal do Amazonas, hoje IFAM, Instituto Federal do Amazonas, e logo à frente a cadeia pública que foi desativada já faz um tempo. Cadeia pública que foi palco de grandes rebeliões que marcaram a história. Esse prédio aqui à nossa direita. E a famosa Ponte de Ferro. Essa ponte aqui foi na época da administração do então governador Eduardo Gonçalves Ribeiro.